Olá a todos. Vamos dar continuidade então à nossa determinação de capacidade de carga de fundações profundas. E o método que nós estamos trabalhando, lembrando, é o método de Decour e Quaresma. Nós temos vários métodos, mas o que foi mais defendido aí para vocês em sala de aula foi o método de Decour e Quaresma. Eu havia parado com vocês nesse ponto aqui na formulação da capacidade admissível das estacas, onde nós tínhamos aí que a carga admissível da estaca é igual a carga lateral última dividido pelo coeficiente de segurança de 1.3 multiplicado pela área lateral. Lembrando que essa área lateral numa estaca circular seria a área do cilindro aberto, ou seja, um retângulo, cuja base desse retângulo é igual ao comprimento da circunferência e a altura desse retângulo é igual à profundidade da estaca. QP último, resistência de ponta última, dividido pelo coeficiente de segurança aí um pouco mais elevado, de 4, e multiplicado pela área de ponta do círculo, né? PD ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado. Tá? Nós, na engenharia de fundações, na engenharia de estruturas, nós temos costume de utilizarmos sempre diâmetro e não raio para fazermos os cálculos, uma vez que você precisar medir alguma coisa na obra, é muito mais fácil você medir o diâmetro do que você medir o raio. Então, para a gente fixar essa fórmula aí, vamos fazer dois exercícios. Então, o primeiro exercício, determinação da capacidade de carga então para as estacas, exercício resolvido 1. Dada a sondagem a seguir, determine a resistência total de uma estaca cravada de diâmetro de 40 cm com uma profundidade total de 11 metros. Utilizar o método de Decour e Quaresma. Então, qual a primeira coisa que sempre devemos perguntar em relação à capacidade de carga das estacas? Nós temos que analisar a estaca e pensar assim, será que a gente consegue usar resistência de ponta? Quando que a gente consegue usar resistência de ponta? A gente consegue usar resistência de ponta quando a gente consegue garantir que a base lá do fuste, ela vai estar naquele NSPT que está no seu relatório de sondagem. Muitas das estacas escavadas, como eu disse para vocês, não é recomendado que a gente faça uso, portanto, dessa resistência, uma vez que no momento da retirada do trado daquele fuste, eu posso ter um despejo, né, pode cair lá no fundo do fuste um pouco de material solto, né, proveniente daquela terra que estava no trado, ou o trado batendo nas paredes do fuste aí e no material solto lá para a base. Então daí esse material solto não gera a resistência de ponta necessária, sendo, portanto, uma situação um pouco mais difícil da gente considerar, né, que vai acontecer na realidade, porque só o peso do concreto não nos dá a resistência de ponta necessária. E aí, para termos essa resistência de ponta, essa estaca precisa estar o fundo da estaca tem que estar compactado. Isso vai acontecer quando a estaca receber uma grande carga, e aí, ao perder a resistência lateral, ela vai recalcar e aí sim ela vai comprimir a parte do fundo. Só que daí o que acontece? Nós já perdemos a resistência lateral, que na grande maioria das estacas é a resistência principal. Então, nesse caso é uma estaca do tipo cravada. Então vamos pensar o seguinte, será que na cravada eu tenho retirada de material? Não tenho, né? Então é uma estaca que ela vai sendo inserida no solo através de batidas, né, de impactos, e isso daí faz com que nós não tenhamos material solto. Pelo contrário, o fundo vai ficando cada vez mais compactado. No entanto, nós nunca vamos considerar a resistência de ponta, o NSPT maior, só pelo fato que nós estamos compactando, porque nós não sabemos quanto é esse valor. Mas podemos considerar de acordo com o que está na sondagem daí para a resistência de ponta. O perfil que eu vou estar trabalhando com vocês no começo é o perfil que foi apresentado em sala de aula, tá? Depois nós vamos mudando isso daqui para vocês conseguirem fazer a leitura de outros perfis. E aí, iniciando a resolução, nós temos então que, como é uma estaca cravada, a resistência de ponta será levada em consideração, e o nosso QP último nós vamos calcular como sendo o coeficiente do solo multiplicado pelo NSPT. O coeficiente do solo leva em consideração o tipo do solo, se é uma argila, silto argiloso, silto arenoso ou areia, e o C vai ser dado em tonelada força por metro quadrado. E o nosso NSPT, lembrando que é a média lá da ponta da estaca, então é onde a ponta
ponta da estaca está encostando 1 metro abaixo, 1 metro acima, e nós tiramos a média, então, desses 3 NSPT. E o NSPT, lembrando, né, vocês falaram comigo várias vezes na sala, que é o que? É o número de golpes necessários para gravar os últimos 30 centímetros do amostrador padrão. Isso não pode esquecer. Então, analisando a sondagem na cota de 11 metros, tem-se o solo argila. Então, vamos olhar lá 11 metros, ó, 11 metros, idem. Então, vamos lá para cima, é uma argila. Então, voltando na nossa tabelinha, nós temos lá argila, nosso C vale 12 toneladas força por metro quadrado. Tudo certo? Tá? Lembrando que sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar depois mandando no e-mail, via redes sociais, tá? Como preferir. Calculando o SPT médio da ponta, tá? Cuidado para não confundir que nós temos o N médio da ponta e nós temos o N médio que a gente representa como N barra. O N barra é para atrito lateral. O da ponta é só a questão dos 3 valores lá da ponta. Quais 3 valores? Onde a ponta encosta, 1 metro abaixo e 1 metro acima. Então, como está em 11 metros, nós vamos pegar o NSPT referente a 10, que é o metro antes do 11, e o metro depois, que é o 12. Então, vamos verificar lá. Então, nós temos 10 metros, 15, os últimos 30 centímetros. Então, 10 metros aqui eu tenho 4,5, 9. No 11 metros, 4,6, 10. E no 12 metros, 5,6, 11. Então, nós temos no NSPT de 9, 10 e 11 acontecendo na ponta do nosso, da nossa estaca. Então, 9, 10, 11. A média simples, né? Média aritmética. Então, dividimos por 3. Cheguei numa média de 10. Jogando lá na nossa fórmula, nosso QP último, 12, que é relacionado ao tipo do solo, a nossa argila, multiplicado por 10, nós temos aquela mágica que eu falei para vocês em sala de aula, né, o número de golpes e aí a resistência. Chegamos a uma resistência de ponta de 120 toneladas força por metro quadrado. Então, só uma observação, para a resistência lateral, né, que nós vamos calcular depois, nós vamos calcular primeiro o N médio de toda a profundidade, exceto o que se usou para o cálculo da resistência de ponta. Sendo assim, será realizada a média dos valores até a profundidade de 9 metros. Então, veja só, a ponta, a nossa estaca tem 11 metros. Então, nós consideramos de 10, 11 e 12. Então, esses NSPTs que nós já consideramos no cálculo da resistência de ponta, nós não podemos considerar no cálculo da resistência lateral. Então, se eu utilizei até o 10 metros, quer dizer que na média da resistência lateral só posso utilizar até o 9. Tá? Não posso utilizar o 10 porque já foi utilizado na resistência de ponta. Então, calculando o N médio para a resistência última lateral, então N médio, então nós vamos pegar lá ó, de 1 metro até os 9 metros. Então, olhando novamente lá, nós temos ó, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. 2 com 2, 4, 2 com 2, 4, 3 com 3, 6, 3 com 4, 7. Paramos aqui, porque o 10 já usamos na resistência de ponta. Então, no entanto, nós dividimos por 9 para fazer a média. Só que, tanto eu nem coloquei resultado, porque lembrando que o valor mínimo do método de Decury e Quaresma é igual a 3. Nunca nós vamos trabalhar com um valor inferior a 13 nem superior a 50. Estão lá nas observações de aula. Sendo assim, nós vamos trocar. Então, somando novamente, nós temos lá 1 mais 1, que a gente ficou fazendo brinco em sala de aula, 1 mais 1, 3, 1 mais 1, 3, 1 mais 1, 3, 1 mais 1, 3, 1 mais 1, 3. Porque um método de Decury e Quaresma não permite valores inferiores a 3. E aí sim, 2 com 2 permanece 4, 2 com 2, 4, 3 com 3, 6, 3 com 4, 7. Então, voltando aqui na nossa tabela, nós vamos fazer a soma dividindo por 9 para tirarmos a média. Eu obtive a média igual a 4. Esse aqui é o valor do nosso N barra, nosso N médio para resistência lateral. Então, N barra dividido por 3, então 4 dividido por 3 mais 1, que é da fórmula do nosso QL último, chego numa resistência lateral última de 2,33 toneladas força por metro quadrado. Fazendo a aplicação agora para
carga admissível, precisamos calcular as áreas tanto de ponta como área lateral. A área de ponta é a área do círculo, πd ao quadrado sobre 4, tá? Quem fica um pouco na dúvida dessa fórmula é porque nós da área de engenharia gostamos mais de utilizar diâmetro do que raio, né? Por questão de facilidade na obtenção do valor. Então, em vez de πr ao quadrado, πd ao quadrado sobre 4. A área de ponta, então, π vezes a área de ponta, que é o diâmetro, perdão, o diâmetro de 40 centímetros, vamos colocar em metros, porque todos os nossos resultados aqui do QL e do QP é por metro quadrado. Então, eu sempre recomendo que vocês façam a transformação linear já na primeira etapa, para não ter que depois fazer transformação de unidade em questão de área, pois aí pode gerar uma certa dúvida. Então, a área de ponta, π 0,4 quadrado por 4, cheguei numa área de ponta de estaca de 0,126 metros quadrados, aproximadamente. E a área lateral, nós vamos fazer o comprimento da circunferência, πd, né, ou 2πr, é πd, multiplicado pela altura do cilindro. π 0,4, que é o diâmetro, de novo em metros, vezes a profundidade. E aí, vejam só, a profundidade, nós vamos usar a profundidade total da estaca. Nós não usaremos a profundidade de 9 metros. É a profundidade total. E aí eu cheguei numa área de 13,82 metros quadrados. Tensão, a carga admissível da nossa estaca. Resistência lateral última dividido pelo coeficiente de segurança de 1,13 multiplicado pela área lateral, mais a resistência de ponta dividido por 4 multiplicado pela área de ponta. Então, resolvendo isso, nós temos 2,33 dividido por 1,3 vezes 13,82, tá? Tonelada força, esse 2,33 tonelada força por metro quadrado, 13,82, que isso aqui é metro quadrado. Então, nessa primeira parcela, sobra só tonelada força. Na segunda parcela, 120 tonelada força por metro quadrado dividido por 4, vezes 0,126 metro quadrado. Então, sobra também só tonelada força. Fazendo a soma, cheguei a uma carga admissível de aproximadamente 30 tonelada força. Tá? Então, uma estaca nossa de 40 centímetros de diâmetro para uma profundidade de 11 metros naquele solo, eu consigo chegar a uma carga admissível de até 30 toneladas força. Certo? Lembrando, dúvidas podem estar enviando. Exercício 2. Dada a sondagem a seguir, vou trabalhar a mesma sondagem com vocês, determine a resistência total de uma estaca agora escavada de diâmetro de 40 centímetros com profundidade total de 11 metros, utilizar o método de Decury-Quaresma. Então, nós temos a mesma situação de solo. Então, como é uma estaca escavada, a resistência de ponta não será considerada. A única escavada, faltou um DA aqui, a única escavada que pode ser utilizada a resistência de ponta é a hélice contínua. E aí, no final, vai ter um trabalhinho já para vocês identificarem os tipos de estacas, para vocês entenderem como que trabalha cada uma. Pois é o engenheiro que tem que dizer assim, posso ou não posso considerar resistência de ponta. Aí, pela tipologia da estaca, vocês precisam saber se pode ou não resistência de ponta. Para a resistência lateral, calcula-se primeiro então o N médio de toda a profundidade, já que não foi utilizado a resistência de ponta. Então, nós vamos simplesmente pegar a fórmula da tensão da carga admissível da estaca e vamos desprezar a parte da resistência de ponta. Então, de novo, nós vamos lá na nossa sondagem, vamos verificar os NSPTs até 11 metros agora. Por que até 11 metros? Porque nesse caso eu não estou fazendo uso do NSPT para resistência de ponta. Então eu consigo fazer uso de toda a profundidade do NSPT. Lembrando, no exercício anterior nós fizemos o uso até os 9 metros na resistência lateral, porque o de 10 e o 11 metros estava sendo utilizado para calcular o de ponta. Como agora eu não tenho ponta, eu não preciso parar nos 9 metros. Agora eu posso chegar até os 11. Então, o nosso N barra vai ser, já utilizando os critérios mínimos de Decury-Quaresma, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 9, 10.
Então, até os 11 metros, ó, 1 com 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1 mais 1, 3, 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 4, 7, 4 mais 5, 9 e 4 mais 6, 10. Então, chegamos em 10 e dividimos por 11 a quantidade para nós tirarmos a média. A média encontrei aqui foi igual a 5. Então, a resistência lateral última, 5, que é a nossa média, dividido por 3 mais 1, eu chego numa resistência lateral última de 2,667 toneladas-força por metro quadrado. Determinação da área lateral é a mesma área lateral que nós havíamos trabalhado antes, né, 13,82 metros quadrados. Então, aí ó, para resistência admissível, desconsidera o trecho da fórmula referente à resistência de ponta. Então a fórmula ficou menorzinha. Então o nosso Q é admissível, só a resistência lateral dividida pelo coeficiente de 1,3 multiplicado pela área lateral. Então, Q é admissível 2,667 dividido por 1,3 vezes 13,82, cheguei numa tensão admissível de 28,35 tonelada-força. Simples, né? Como trabalho para vocês, para entrega na semana que vem já, tá? Até na quarta-feira, essa entrega deverá ser por e-mail. Vocês deverão montar um trabalho podendo ser uma equipe de até 5 pessoas, tá? Quer fazer individual, faça até 5 pessoas no máximo. Explicando detalhadamente, eu preciso saber a questão da utilização, o método executivo e tem imagens. Vocês têm que olhar para uma sondagem ou para a fundação e saber que tipo de fundação é aquela. Das fundações é o seguinte. Não é algo extenso, são textos curtos, uma imagem, método executivo e um texto curto explicando um pouco daquele tipo de fundação. Então, eu preciso da estaca do tipo Strauss, estaca escavada com trado, que é estaca simples, estaca raiz, estaca do tipo Barrete, estaca do tipo hélice contínua, estaca cravada de concreto, estaca cravada metálica, estaca tipo Frank, tubulão encamisado, tubulão com lama betonítica e tubulão a céu aberto. Então, preciso que contenham todos esses itens, tá? Em cada um dos trabalhos. Vocês façam uma capa bem simples aí, não precisa ter sumário nem nada. Só o desenvolvimento com as imagens para que vocês saibam como é cada uma das fundações. Ok? Pessoal, fico à disposição de vocês, tá? Podem mandar mensagens, podem mandar e-mail, fiquem completamente à vontade, tá? E espero que tenham gostado aí da nossa primeira aula que nós estamos fazendo aí à distância devido ao momento que nós estamos passando. Espero que todos estejam bem, fiquem com Deus.